Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar reunidos mais uma vez para estarmos adorando e cultuando o nome do Senhor. Estaremos agora gravando esse culto para que mais tarde os irmãos também possam estar participando nas suas casas, amém? E que você venha usar essa gravação para também oferecer o seu culto a Deus, respeitando os momentos de oração. Você vai estar orando conosco, também louvando a Deus conosco e depois ouvindo a palavra de Deus para abençoar nossas vidas, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome. Tu és um Deus maravilhoso, tu és digno, ó Deus, de toda honra, de toda glória, digno de todo poder. Tu és o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e também o nosso Deus, Pai. Que o Senhor também fique conhecido como sendo o nosso Deus, Senhor, porque tu disseste: nós serei o seu Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Oh, Pai amado, tu és o nosso Deus, Senhor. Nesse momento queremos pedir a ti, Pai, que perdoe nossos pecados, tudo aquilo que falamos, Senhor, toda atitude errada, toda atitude contrária à tua vontade, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar em nome de Jesus. Perdoa, Deus, a nossa omissão, Pai, a nossa negligência, às vezes que fazemos mal feito, às vezes que não fazemos com zelo, Senhor. Perdoa também, ó Deus, as omissões quando éramos para termos feito e nós não fizemos, Senhor. Nos perdoe, Pai, em nome de Jesus. Eu peço a Ti que nos ajude a caminhar na santidade. Ajuda-nos, ó Deus, nesse processo de santificação, Pai. Pai, ajuda-nos a andarmos diante de Ti, no foco, ó Deus, da luz da Tua palavra, Senhor. Guarda cada coração nesta noite, que o Senhor venha derramar o Teu Espírito sobre nós, Pai. Venha que o Espírito Santo venha nos ajudar, Senhor. Nos ajuda a sermos íntegros e fiéis diante de Ti, Pai. Oferecermos um culto a Ti com integridade, com fidelidade, Senhor, com louvor e adoração de nossos corações. Que o Senhor encontre nesta noite verdadeiros adoradores, Pai, homens e mulheres, ó Deus, que te adorem em espírito e em verdade, não somente aqui na nossa casa onde estamos gravando o culto, mas aqueles que vão estar também colocando nas suas casas, Senhor, que o Senhor encontre adoradores, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A palavra com a irmã Luzia. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus, que guarda a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 31. Aqui é 131. 131. Desculpa. Amém. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe. Tal é a minha alma para contigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor. Amém. Senhor. Muito obrigada, Senhor. Agora vamos louvar o hino 196. Amém. Glória a Deus. Senhor, tu és maravilhoso, Senhor. Senhor, Obrigado. tu és tremendo, Senhor, Obrigado. tu és santo. Tu és Obrigado, único Jesus. em nossas vidas. Glória a Deus. Sem ti, Senhor, nada Louvado podemos seja o teu fazer. nome, Senhor, Jesus. nos Tu és ajuda. grande, Senhor. Digno Cada do teu dia, nome. Senhor, adorar a Ti, entregar nossas vidas Toda glória. verdadeiramente nas Tuas mãos e Aleluia. confiar, Senhor. Obrigado, Deus. Acalma, Senhor, nosso coração. É verdade, Jesus. Alegra nossa vida, Senhor, nosso espírito, ó Deus. Tem misericórdia de nós, Amém. Senhor, porque somos pecadores Obrigado, Jesus. e falhos e precisamos de Ti, Senhor. Glória a Jesus. Muito obrigada. Obrigado, Deus. 196. Amém. Já achei uma flor Flor gloriosa, gloriosa, e quem deseja mesmo em terá.
a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Oh, glória. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Oh, glória. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perde o amor glorioso. Será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Oh, glória. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus Jesus. seja Tu és Obrigado. precioso, Senhor, para nós, Aleluia. Senhor. o Senhor. Glória. Não temos outro bem Glória além de a Deus. ti, Obrigado. Senhor. Adoro o Rei Tu da és glória. precioso Obrigado, para Pai. nós, Senhor. Glória a Deus. Tudo para nós é Aleluia. Jesus. Obrigado, Tudo Jesus. para nós é Jesus. Oh, Jesus. Muito obrigada, Muito obrigado, Senhor. Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Glória a Jesus. A nossa vida e o nosso Glória a louvor, Deus. Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome Ai, do Senhor. Jesus. O Senhor é digno de ser adorado, de ser Glória. exaltado, digno de ser glorificado, de ser engrandecido. O Senhor é bom, irmãos. E as 199, né? misericórdias do Senhor dura para sempre. De geração em geração, as misericórdias do Senhor duram. Amém, igreja? Vamos estar agora nesse momento ouvindo a palavra de Deus, está abrindo a nossa Bíblia, vamos estar meditando na santa e gloriosa palavra do Senhor. E como eu sempre digo para os irmãos, nós vamos estar lendo, abrindo aqui o livro de Êxodo, mas é um livro histórico, né? Certamente conta a história do Êxodo de Israel, mas ele não está aqui só para contar a história do Êxodo de Israel, está aqui como sendo a palavra de Deus para nós. Vamos ver o que Deus tem a falar conosco através dessa palavra, o que nós podemos aplicar em nossas vidas, amém? Êxodo capítulo de número 5. Êxodo 5, a palavra de Deus diz assim, os irmãos conhecem o contexto, né? É dentro daquele princípio onde Moisés vai tirar o povo, Deus chama Moisés para tirar o povo de Israel, do Egito, o povo de Israel do Egito,
E aí vamos pegar aqui um acontecimento aqui da palavra de Deus para aplicar em nossas vidas, conforme Deus já inspirou o coração, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para que deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhe o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste antes. Vão eles mesmo e colham a palha para si. E lhes imporei a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuirei delas, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e os seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha, ide vós mesmo e tomai-vos palha onde a achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exaltores que Faraó tinha posto sobre eles, dizendo este: por que não acabaste vossa tarefa fazendo tijolos como antes, assim também ontem e hoje? E por isso os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos? E nos dizem: fazei tijolos, e eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai, palha, porém não se vos dará, contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram a aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó, e disse-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque deste que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu nome. Senhor amado, derrama da tua unção, ó Deus, sobre a minha vida, Pai, dando-nos intrepidez, audácia. Ó Pai, desde já eu te agradeço, entrego a ti todo o crédito, Senhor, toda a honra e toda a glória. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, a gente conhece o contexto, né? Aqui, antes e depois, o que Deus vai fazer, mas nós vamos hoje ficar aqui nessas entrelinhas, nesse pedaço do texto, nesse capítulo 5, quando Moisés anuncia que Deus, tá, mandou chamar o povo dele, e ele fala assim, ó, e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Olha só, irmãos, que frase maravilhosa. Era o povo de Israel falando, ó, assim diz o Senhor. Olha o que Deus mandou falar, ó. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Olha só, não é um Deus qualquer, não é Deus de todo mundo. E nós sabemos que, embora ele seja criador dos céus e da terra, embora ele tenha feito todas as coisas, não são todos que o têm como Senhor e Salvador. Amém? Então ele faz questão de se apresentar, ó, assim diz o Deus de Israel. E se ele é o nosso Deus, se ele é Senhor e Salvador em nossas vidas, certamente que quando for nos livrar, quando for lutar as nossas batalhas, como a palavra diz, que nós temos que fazer o quê? Aguardar no Senhor, esperar com paciência no Senhor, e ele vai se apresentar. Eu sou o Deus do pastor Carlos, sou o Deus do irmão fulano, sou o Deus desse irmãozinho, sou o Deus dessa irmãzinha. Assim diz o Senhor, Deus desse irmão ou dessa irmã. Tira suas patas dele, Satanás. É o nosso Deus. Deus falou assim, dizei a ele, ó, o Deus de Israel mandou dizer. Eles têm um Deus. E nós temos esse mesmo Deus, porque somos a Israel espiritual. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entra na herança, nessa genética, nessa linha sucessória, aonde a palavra se aplica a nós hoje, que é a igreja é o Israel espiritual, como disse o apóstolo Paulo. E esse Deus, irmãos, é que cuida de nossas vidas. Saiba você que tem um Deus soberano sobre a sua vida, um Deus tremendo, você que o reconheceu como Senhor e Salvador. Saiba que esse Deus tem poder para tudo. Se ele não fizer alguma coisa, se algo que você queria fazer e Deus não fez, não é porque ele não tem poder para fazer, mas é porque ele não quis fazer. E não quis por quê? Porque não gosta de você, porque não te ama. Não, nada disso, ele te ama. Justamente por isso não quis fazer. Porque não ia fazer bem para você. Porque ele te ama e quer te dar algo que o aproxime dele, que o melhore, que nos melhore como filhos. Deus nos dá coisas que nos ajudam, né, que nos ajude nesse caminho chamado Jesus Cristo, nessa caminhada para a glória. Até então a luta vem. Olha só o que acontece aqui. Aí Faraó fala assim, deixa aí o meu povo, Moisés diz, né? Mas Faraó fala assim, mas Faraó disse, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Quem é esse Senhor? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel ir. É isso que o adversário faz em nossas vidas. Quantos questionaram? Quantas pessoas estão agora no meio dessa pandemia, nem respeitam essa pandemia, nem respeitam as pessoas que estão morrendo. Eu tenho visto chacota, morreram nesse meio tempo aí, nesse período de pandemia, morreram pessoas cristãs, pessoas que serviam a Deus, como uma cantora que
que servia ao Senhor, e as pessoas ficaram fazendo chacota. É o Deus dela, cadê o Deus dela? Eu vi um outro camarada num vídeo também cobrando, falando, cadê os pastores? Porque essa pandemia, não sei o quê. E querendo dizer o quê? Que não há Deus sobre nossas vidas. Querendo dizer que não há Deus sobre nós. Que eles não conhecem esse nosso Deus. Não reconhecem, não aceitam o nosso Deus. Aí fazem chacota. Acham que a palavra foi escrita por homem. Que a Bíblia Sagrada foi escrita por homem. Como nós vimos aquela bagunça toda no carnaval. Mas saibam eles que Deus está no controle. O Senhor está no controle. O Senhor tem trabalhado em nossas vidas. O Senhor não dorme. A palavra diz, não dorme nem dormita o guarda de Israel. Quem é o Israel? Nós, irmãos. O Israel espiritual, o apóstolo Paulo deixou isso muito bem claro. Aquele que guarda a sua vida, não dormita e nem dorme. Ou seja, nem cochila. Nem dormirá. Está guardando. Mas Faraó impetuoso, né, como o mundo, mas um dia vai chegar o momento em que eles vão ver, vai chegar o momento em que Deus vai engrandecer a sua vida, vai chegar o momento em que Deus vai te levantar, e eles vão saber que o Senhor é Deus, que Deus é o Senhor em sua vida, em nossas vidas. E ele fala que tampouco, além de eu não conhecer, não vou deixar nada, porque olha só, a palavra diz aqui desde o início de Êxodo, que a palavra conta que o povo de Israel já era maior do que os egípcios. Já era mais quantidade. Talvez eles poderiam até fazer uma rebelião e sair por conta deles. E tentar sair por conta deles. Mas não, aqui literalmente eles aguardam no Senhor. Literalmente funciona como ovelha que só se levanta quando o pastor leva ela, arrebanha ela. Já é o tipo do rebanho do Senhor. Eles não se levantaram. Vamos sair, estão oprimindo. Não, ele fica... Ele não sai do lugar chorando. E foi o que o Senhor falou. Ouvi a voz do meu povo. E ele diz assim, ó. E eles disseram, versículo 3. Aí Moisés disse assim para o faraó, e Arão, né? E eles disseram, ó, o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixai-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto para oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Olha só, o que a gente vê aqui? Moisés fala assim, ó, o Deus dos hebreus nos encontrou. Quem foi que encontrou você? Foi Deus. Não há mérito em nós. A Bíblia fala assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aí na verdade, quando nós buscamos o Senhor, é Ele que nos encontra. Porque se Ele não quiser, você não vai encontrar Ele. Na verdade, o Senhor se deixa achar. Porque quando ele fala buscai o Senhor, é porque ele quer uma resposta nossa. Porque ele já sabe onde nós estamos. Ele já sabe o que tem que fazer na sua vida. Mas ele quer que você responde. Por isso você tem que buscar. Mas você já está encontrado. Porque nada fica escondido aos olhos do Senhor. Amém? Nada, nem ninguém, nem coração, nem mente. Olha, irmãos, que coisa tremenda, né? Não fica nada escondido de material aos olhos do Senhor. Se tiver ele olha para a terra e vê todo o minério que está dentro da terra, ouro, prata, o que tiver ali, ele sabe onde está. Já pensou se a gente pudesse fazer isso? Olhar para a terra e saber, opa, tem um negócio de ouro ali embaixo. Deus já sabe tudo onde é que está. Agora, o mais interessante é que Ele conhece também o nosso coração, o nosso pensamento. E o mais interessante ainda, Ele conhece o pensamento que a gente ainda não pensou. Você nem pensou ainda e já sabe o que você vai pensar.
É tremendo, é um Deus tremendo, irmãos. Você vê, eu estou falando isso para os irmãos ver o poder do Deus que está sobre a nossa vida, irmãos. E esse Deus nos ama, olha só. Esse Deus maravilhoso nos ama e cuida de nós. Tu já pensou se você fica contra esse Deus, igual essas pessoas que estão cegas, sem entendimento? Olha a quem que eles estão afrontando. A sorte deles é que esse Deus é misericordioso e tem paciência com eles. Lembram desse Deus quando estava na cruz, Jesus Cristo? Falou, Senhor, perdoa porque ele não sabe o que faz. Olha só, ele é tão misericordioso que ele perdoa nossos pecados por nós estarmos fazendo uma coisa que não sabemos o que é. Estavam sacrificando o Filho de Deus, mas não sabia. É tremendo. E Moisés diz, ó, o Deus dos hebreus nos encontrou, ele nos encontrou. Agora nos deixa agora aí a caminho. Agora o que eu vejo aqui nesse versículo aqui, irmãos, que, por exemplo, tem situações que acontecem assim, olha só. Às vezes a gente quer ser perfeito demais, mas a palavra de Deus ela é rica em sabedoria. Ela nos dá sabedoria. Uma certa feita, Deus fala com o profeta Samuel, vai lá e unge Davi rei. Samuel estava preocupado, falou assim, ó, não, mas se eu for lá ungir Davi rei, Saul vai querer me matar, né, Deus? Não, mas aí o que Deus falou para ele? Você não vai falar nada, né, filho, que vai ungir Davi rei. Ele precisa saber da sua vida, ele precisa saber dos seus planos. Então tem coisas, irmão, que é conosco e com Deus. Você não precisa revelar. Você vai, uma outra coisa para você fazer. Não, Samuel, o rei, eu vim aqui para fazer sacrifício ao Senhor, Samuel falou. E de fato você vai fazer sacrifício ao Senhor. Aí aproveita, na hora que não tiver ninguém olhando, na hora que não tiver ninguém vendo, e unge Davi rei, ué. Entendeu? Porque é uma coisa só com você e com Deus, não precisa Samuel saber disso. A mesma coisa eu estou vendo nesse texto aqui. Deus não anuncia que está libertando, que está tirando o povo dele dos egípcios. Ele fala que é para ir a caminho de 3 dias. Para quê? Para sacrificar. E de fato, quando tiver a caminho de 3 dias, vão sacrificar. Ele só não contou que eles não vão voltar mais. Embora Moisés pediu tudo, não, nós vamos levar todo mundo. Depois você vê nos textos mais para frente, quando Moisés fala, nós vamos levar todo mundo, vai, mulher, criança, velho, idoso, animal, tudo, nem uma unha ficará. Mas não falou que não ia voltar mais. Não falou que estava indo de vez. Falou que estava indo sacrificar. Tá vendo? Então, é mentira isso? Não, isso é sabedoria. Tem coisa que você não precisa falar. Não precisa revelar. Você vai fazer uma coisa e faz a outra, que é com você e com Deus. Né? Para as coisas dar certo, igual a gente vê as pessoas. Aí tu começa a falar, o inimigo começa a se levantar. Aqui ele já se levantou. Você imagina quando você tem um plano, quando você tem um projeto, vou fazer isso, fazer aquilo. Começa a orar a Deus, conversa com Deus. Se Deus te encheu o coração, aí depois você conta o testemunho. Como que Deus fez aquilo na sua vida. Como você confiou em Deus, esperou em Deus, apostou em Deus, obedeceu a Deus e Ele operou na sua vida. Às vezes, as coisas ficam mais difíceis para nós, porque nós falamos, lembra de José? Ele foi contar o que Deus ia fazer na vida dele, complicou a vida dele, levantou o ciúme dos irmãos, foi jogado num buraco, depois foi vendido, foi para a prisão. Se ele tivesse ficado quieto, Deus ia fazer a obra na vida dele do mesmo jeito. Amém, irmãos? Do mesmo jeito. Às vezes, a gente complica a nossa vida desnecessariamente. Então, olha só o que Deus falou. Ele falou assim, ó. Então deixa aí ao deserto para sacrifício. E ele, né? Aí o versículo 4 diz assim, ó. Então lhe disse o rei do Egito, ó, Moisés e Arão,
Por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó, e eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar suas cargas. Ele está preocupado com o lucro do Egito, com o braço serviçal do Egito. Ele estava acusando Moisés de estar de conversa fiada. Que Deus o quê, Moisés? Você está atrapalhando o povo trabalhar, rapaz. Deixa o povo trabalhar. Esse é uma desculpa do adversário. Na verdade, ele quer nos manter cativo. Na verdade, ele quer nos prender longe de Deus. Na verdade, ele quer nos afastar de Deus, como ele mostrou aqui, ó. Não, mas não existe Deus, igual a gente está vendo hoje no sistema no Brasil. O sistema político, a gente vê as infiltrações. Você que estuda um pouquinho sobre esse negócio de comunismo, você vê que querem tirar Deus das pessoas. Que Deus o quê? Deus não existe. Que Jesus é esse? Quando você vê aqueles fazendo aqueles... pegando crucifixo, enfiando onde não é para enfiar no corpo, e fazendo nojeira, e blasfemando contra Deus, é porque eles estão crendo que não existe Deus, e que esse Deus está só na nossa mente. Que só existe para nós. Mas que na verdade não existe, por isso eles fazem isso. Foi o que Faraó falou aqui, que Deus é esse, rapaz? Não tem Deus nenhum, não vou deixar você ir. Deixa o povo trabalhar. Deixa o povo trabalhar. Aí você vê que é interessante, irmãos, olha só, vê se isso não acontece. Por isso que eu falo que isso aqui não está aqui só para contar a história de Israel, mas está aqui para falar a respeito de nossas vidas, a respeito de nossa salvação. Amém? A respeito de aumentar a nossa fé, de nos ajudar a crermos em Deus. Porque olha só o que diz aqui o texto, ó. Versículo 6. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste antes. Vão eles mesmos e colham a palha para si, e lhes imporei a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuirei dela, porque eles estão ociosos, por isso clamo dizendo, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Olha só a conversa de Faraó. Lembram? O que acontece, irmãos? Nós vamos voltar aqui, antes de me esmiuçar esse versículo aqui, nós vamos encontrar aqui, ó, o Deus dos Hebreus nos encontrou, no versículo 3. Então, no momento que nós temos um encontro com Deus, irmãos, começa a nossa peregrinação. No momento que temos um encontro com Deus, quem verdadeiramente aceitar, quem verdadeiramente crer que Ele é Senhor e Salvador, começa a nossa peregrinação. O que é isso? Você começa a viver, você vivia de qualquer jeito. Você ia trabalhar, trabalhava de domingo a domingo, você se divertia, saía para fazer não sei o quê, saía para fazer não sei o que lá, mas a partir desse momento que você tem um encontro com Deus, igual ela falou aqui, ó, o Deus dos Hebreus nos encontrou, a partir desse momento você já começa a querer organizar a sua vida de jeito a agradar a Deus. Até mesmo nessa situação de trabalho, né? As pessoas começam a se ajeitar daqui, se ajeitar dali, né? Pedindo a Deus, Senhor, abre uma porta que dê para mim ir à igreja cultuar a Ti. Abre, Senhor, uma porta que dê para me fazer isso por Ti. Às vezes tem um movimento da igreja, aí a pessoa fica assim, Senhor, me ajuda a trocar a escala lá no serviço, para me participar disso que a igreja vai fazer, dessa obra que a igreja vai estar fazendo. Eu queria também participar. Aí você já começa a orar a Deus, e você toma a sua atitude, vai lá negociar com o patrão, com o amigo, com não sei quem, para trocar de lugar. Por quê? Porque você quer estar aonde Deus está. Você quer estar fazendo aquilo que Deus vai estar fazendo com os irmãos. Amém? Por isso Faraó se levanta.
o adversário se levanta contra a nossa vida. Aí quando você começa a caminhar, a agradar a Deus, aí começa a aparecer serviço. Às vezes o camarada fica desempregado um tempão. Às vezes estava até comendo migalha de porcos. Às vezes estava até desempregado, sem ter nada. Passando dificuldade. Mas aí quando ele começa a caminhar, aí Deus começa a abrir uma porta para ele. Mas aí vem o adversário e começa a dar serviço demais, igual o Faraó mandou fazer aqui, ó. Eles faziam tijolos para Faraó dava palha e eles amassavam o barro, botavam a palha dentro para fazer aqueles tijolos de barro com palha. E agora eles tinham que fazer a mesma quantidade de tijolos, mas eles mesmos tinham que buscar a palha. Isso quer dizer o quê? Que eles vão trabalhar mais horas por dia para não ter tempo, igual quando o Faraó falou assim, ó, é porque eles estão ociosos. O que o Faraó está querendo dizer com isso? Até o tempo que você tem para pensar em Deus, para meditar na palavra de Deus, para meditar na vontade de Deus, Faraó quer roubar de você. O tempo que o povo tinha para cultuar a Deus, Faraó quer roubar, está ocioso. Aumenta o serviço dele, porque está querendo ir para a igreja todo dia, porque está sobrando tempo. Toda semana quer ir para a igreja, todo dia que está sobrando tempo, vão aumentar o serviço. E às vezes ele faz isso até pagando, irmãos. Aí você não tinha nem o que comer, agora você tem um monte de serviço para fazer, aí você não consegue mais cultuar a Deus. Mas se você verdadeiramente teve um encontro com o Deus de Israel, com o Deus dos Hebreus, com o Deus de Israel, que é o nosso Deus, você começa a se empenhar. Não, Senhor, Faraó, vamos consertar isso aí, filho. Começa a orar a Deus, Senhor, me ajuda, Pai, abre uma outra porta, abre uma porta que dê para mim, para sobrar o meu tempo para cultuar a Ti, para adorar o Teu santo nome, para me envolver na Sua obra, porque nós temos que estar envolvidos na obra de Deus. Você sabe qual é a obra de Deus, irmãos? É a nossa salvação. É a única obra que é feita assim com um processo, porque as outras obras, tudinho, céu e terra, ele faz assim, ó. Ele fala assim, haja luz, e a luz acontece. Haja terra, e a terra acontece. Mas a nossa salvação não, é um processo. Ele fica nos convencendo, ele fica nos preparando para que nós venhamos tomar essa decisão de nos empenharmos nesse processo de sair do Egito. Amém? Agora, na hora de abater o Egito, aí é com ele, filho. Mas se nós orarmos a Deus, eu falo para os irmãos, não, você não vai sair, abandonar o seu emprego, você tem filho para criar, você não pode chegar para o patrão, não vou mais trabalhar. É igualzinho aqui, ninguém fez isso com o Faraó. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos orar a Deus. Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda, e se esforçar. E no que depender de mim, eu vou falar com o patrão, ó, patrão, deixa eu ir aí para 3 dias aí, porque eu tenho que adorar o meu Deus. Ó, domingo eu tenho que estar na igreja, filho. Terça-feira eu preciso estar na reunião de oração, porque sem oração é falar com Deus, e sem falar com Deus eu não fico cheio do Espírito Santo. Eu preciso. Você precisa. Então começa a se empenhar, filho. Não é tomar uma atitude radical, sair do emprego, você tem filho para criar, quem vai criar seus filhos? Mas começa a orar a Deus, para Deus te dar força, para colocar as palavras na tua boca, as palavras certas. Lembra de Moisés? Mas eu sou duro de palavra. Ô Moisés, o negócio é o seguinte, teve uma hora que Deus invocou com Moisés, filho. Chama teu irmão, meu filho. Mas que você é bom, você é bom. Chama teu irmão. Você vai ser Deus para ele. Você vai falar para ele e ele vai falar. Olha só. Então, o que a gente tem que fazer? Orar a Deus, aí a gente vai negociar, vai chamar o patrão. Olha só, o negócio é o seguinte, eu trabalho mais num outro dia que não tem culto, desconta o horário, no outro dia eu quero estar na igreja, então eu trabalho menos, trabalho no horário normal, né? Mas não, às vezes mas só que às vezes, irmão, o inimigo, o adversário é terrível, ele conhece os nossos desejos, as nossas intenções, e pessoas fazem de tudo para ganhar mais dinheiro. E aí Jesus depois vai falar, o que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adiantou você ganhar o mundo inteiro e você não fez a obra de Deus? Que a obra de Deus somos nós, igual eu falei.
Não é as outras coisas, é feita assim. A obra de Deus é feita em nossas vidas. E sabe como é que ela é feita em nossas vidas? Não é você paradinho e Deus mexendo com a mão assim, ó, mudando coisa, não. É você se envolvendo na obra do Senhor. Ou seja, dando o que se recebe. Olha só. Você vai se dar, você vai receber. Amém? Não é paradinho. É se envolvido na obra. É dando o que se recebe. Então, não é parado. Não é esperando em casa. Não é deixando de ir no culto. Não é deixando de ser obreiro. Ou obreira do Senhor. Você tem que se dar para receber. Receber o quê? Receber o tratamento de Deus na sua vida. A obra de Deus que é você. A obra de Deus é você, sou eu, é você. Só que ela é feita quando você faz para o outro. Amém, irmão? Quando você faz para a vida do outro, quando você é um instrumento de Deus na vida do outro, aí está trabalhando na sua vida. Parado em casa não tem obra. Por isso Tiago diz, ó, me mostra a tua fé aí que eu quero ver. Tu é salvo mesmo. Deixa eu ver tuas obras. Pelas obras da pessoa a gente conhece se ela é salva. Não é que a obra salvou ela não, mas pela obra que ela está produzindo eu sei se ela é salva ou não. É o que Tiago disse. Está produzindo o quê, irmão? Não, fica em casa, cantando hino, escutando rádio, escutando culto em casa, no rádio, e só... Meu irmão, então não tem obra não, filho. Você não está salvo não. Você está com a salvação morta. Porque com a fé morta, como o Tiago disse, ó, a fé sem obra é morta. Deus salva você, Deus te dá uma fé salvífica, e aí você tem que produzir obras para manter essa fé viva. Se ela não começar a produzir, quer dizer que está morta. Se não produzir, vai morrer. E morre. Já viu? O camarada começa a faltar, começa a ganhar dinheiro, não vai mais na igreja, não vai mais no culto, não vai mais na oração, não vai no evento da igreja, não vai no movimento que nós vamos fazer para ajudar, para apoiar alguém, né, para fazer uma obra, para visitar uma casa de reabilitação, visitar um orfanato. A igreja vai visitar um orfanato, a igreja vai fazer isso. Aí o camarada, tem que trabalhar, vai ganhar dinheiro. Ele está ganhando dinheiro, mas a obra não está sendo feita na vida dele. Então a gente vê aqui, irmãos, o texto, que o faraó começou a apertar, irmãos. Então quando você começar a sentir o negócio apertando, quer dizer que você está desagradando o adversário. Amém? Começou a entrar serviço, vai entrar serviço, cuidado com as possibilidades. Às vezes parece que tu vai ganhar muito, na verdade você está perdendo. E está deixando de priorizar a obra de Deus. Então, no que depender de mim, filho, eu vou fazer a obra de Deus em primeiro lugar. Primeiro o reino dos céus em primeiro lugar. Amém. Amém? Nós somos vendedor, vou marcar um horário para vender, no horário que não me atrapalhe a obra na minha vida. Eu vou fazendo isso. E eu tenho testemunho disso na minha vida. Fui mudando meus horários de venda, os dias de viagem, tudo, para fazer a obra de Deus. Fui reduzindo. Então, e os homens começaram a provocar eles. Então, para a gente encerrar, isso aqui ficou mais ou menos repetido, ó, versículo 17, quando eles questionam a Faraó, Faraó fala assim, mas ele disse, ó, vós sois ociosos, por isso dizeis, vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Quer dizer, o Faraó fica assim, você está querendo sacrificar ao Senhor porque você está à toa. Então vou aumentar o seu serviço. Isso quer dizer o quê? Que se você não tiver nada nos impedindo, nós vamos sacrificar o Senhor. Se não tiver nada nos atrapalhando, nós vamos adorar o Senhor. Então o adversário vai se colocar, filho. Vai se colocar contra nós. Contra a obra de Deus na nossa vida. Tu acha que ele está te dando dinheiro, está te dando mais serviço? O patrão, não quero dizer o patrão, Faraó, vamos botar Faraó, porque é ele que atua, né, no sistema. Esquece o nome do patrão. O patrão está lá, mas ele tá no sistema. Amém? Então o Faraó está contatando, está no controle da situação.
Aí o camarada vai dizer, vamos fazer mais, vamos trabalhar, vamos fazer um serão, vamos não sei o quê. Você pode reparar, dia que não tem culto, não tem serão. Começa a observar isso. Dia que não tem culto, o camarada chega cedo em casa. Agora, se tem culto, vai ter serão, olha só. Se não é uma coisa do adversário. Aí você pensa que está ganhando, na verdade você está perdendo. Isso aqui eu estou aplicando isso aqui dentro da palavra de Deus. O adversário vai falar, ele está ocioso, por você está ocioso. Ele acha que pelo fato da gente gastar tempo na obra de Deus, gastar tempo fazendo a vontade de Deus, que nós estamos ociosos. Não estamos ociosos. Nós tínhamos outras coisas para fazer. Mas como dependeu de mim, eu abri mão daquelas coisas e fui fazer a obra de Deus. Mas quando não depende de nós, o faraó quer impor. Então nós vamos ter que negociar, vamos ter que começar a orar a Deus, pedir a Deus, Senhor, livra desse faraó, livra dessa coisa, abre uma porta que dê para mim louvar a Ti, para eu adorar o Teu santo nome. Não é fazer igual uma vez eu ouvi um testemunho do irmão, ele falou assim, não, se eu tivesse um carro eu ia apoiar essa obra. Aí daqui uns dias ele comprou um carro, passou uns dias, comprou lá um carrinho. Quer dizer que ele foi apoiar a obra? Não foi. Ele falou que se tivesse o carro ia, mas não foi. Amém? Então nós temos que ser verdadeiros com Deus, porque Ele conhece os corações. E é capaz dele te dar o carro, você falar assim, Senhor, se eu tivesse um carro, eu ia apoiar a obra. É capaz dele te dar o carro, ajudar você a comprar o carro, para mostrar para você que você é mentiroso, que você não vai na obra nada. Vai fazer outra coisa. Senhor, se eu sair cedo, se eu arrumar um trabalho que para cedo, vou ler mais a Bíblia, vou buscar a Deus, vou na igreja, aí Deus abre essa porta para você, aí você não faz nada, fica ocioso em casa. Dia de domingo, já pensou no dia do domingo, a igreja precisando de você e você ocioso em casa? Aí o faraó falou assim, vamos botar carga para esse camarada aqui. Então o faraó falou assim, então ide trabalhar, porque vocês estão muito ociosos. E aí o povo foi falar com Moisés, reclamar com Moisés e contar essa situação toda. Aí olha a situação do pastor, hoje é dia do pastor, né? Quero agradecer os irmãos pessoalmente que me mandaram aí aquelas homenagenzinhas do dia do pastor. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E ele diz assim, então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Amém? Por que me enviaste? O Senhor me enviou, eu preguei uma coisa e o negócio apertou. Né? Aí o pastor fala com o irmão, se dedica, se espera, aí o negócio aperta mais. Você vem e chama a pessoa e fala assim, o Senhor vai te libertar, o Senhor vai te dar vida. Aí o negócio complica mais. Moisés humanamente questionou a Deus, por que ele enviou a mim? Se está apertando ainda mais. Está vendo, irmãos? Como os irmãos disseram nas homenagens, o pastor é um homem normal, filho, igual você. Nós estamos necessitados também. Eu também oro pela sua vida. Eu também acho que você, se fosse dependesse de mim, humanamente, eu queria fazer uma coisa boa para você, em vez de você passar nesse sofrimento, eu queria tirar esse sofrimento de você. Mas acontece que eu não posso me achar melhor do que Deus, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Porque esse sofrimento é necessário na sua vida. Porque todo tratamento é dolorido, filho. Tu já tentou colocar um osso no lugar quando quebra? Quando desloca um ombro, alguma coisa, já tentou colocar no lugar? Se tu não quiser o sofrimento da pessoa, tu vai deixar ela aleijada pro resto da vida. Mas para colocar no lugar vai ter que doer. Vai ter que encaixar o osso. Amém? Amém. Então, a gente não sabe. Eu não quero que você sofra, não quero que você sinta dor. Mas Deus sabe, e Ele fala assim, esse meu servo só vai ser salvo se tiver essa cura. E para ter essa cura é necessário sentir essa dor. É necessário passar por essa luta.
Deus está trabalhando na sua vida, está trabalhando na nossa vida. Moisés aqui, coitado, como pastor, ele falou assim, por que me enviou, Senhor? Se eu não consigo fazer, se eu não consigo curar aquela irmã. Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou esse povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Mas outra coisa eu vejo aqui, Deus não... A oração de Moisés, ao mesmo tempo que ele está falando, por que me enviou? Ele está fazendo uma intercessão. Porque o pastor intercede pela sua igreja. Ele também agora, assim como o povo se questionou com ele, ele foi se questionar com Deus. Senhor, por quê? Porque desde que eu fui falar que o povo está nessa luta. E depois você vai ver que Deus vai começar a operar, irmãos. Porque Deus tem um grande milagre para fazer. Se você continuar lendo o resto do texto, da história, você vai ver que Deus operou grandes sinais. Às vezes nós estamos passando por essa luta, por essa dificuldade, porque o milagre que Deus tem para fazer na nossa vida é grande. Porque a obra que Ele tem para fazer na sua vida é grande. Ele tem grandes sinais ainda para fazer na nossa vida. Amém, igreja? Então o que eu quero deixar para os irmãos, para nós encerrarmos, é que Deus está no controle, filho. O Deus de Israel, que somos nós, o Israel espiritual, o Deus dos hebreus nos encontrou. E quando Ele nos encontra, Ele não desiste de nós. Talvez você pense que Ele está demorando. Não, Ele tem um tempo certo, mas Ele não desistiu de você. Enquanto Ele não tirou o povo do Egito, Ele não sossegou. Com mão forte. Ele falou assim, ó, e o texto continuar, você vai ver. Ele vai ser com a mão forte. E não existe mão mais forte que a dele, filho. Se Ele quiser operar na sua vida, o salmista disse, quem impedirá? Porque não tem mão para resistir à força da mão do Senhor. Amém. Amém, igreja? Então fica tranquilo, confia no Senhor, espera no Senhor, como diz o salmista, confia nele. Esperar em Deus, isso vai passar, essa luta vai passar, essa dificuldade vai passar, você vai sair vencedor. É como a gente está vendo no país acontecendo, guerras estão se levantando, todo o sistema está se levantando contra um homem só, um homem que a gente viu que é um milagre de Deus. A igreja deve estar orando pelo seu presidente, como diz a palavra, orar pelo nosso governante, orar para que Deus tire os fraudulentos, que desmascare os fraudulentos, né? E todo o sistema está contra esse homem, mas se Deus tem um plano para fazer no Brasil, nada vai conseguir, filho, impedir. Vão apelar daqui, mas não vão conseguir, porque o Senhor é com ele, e o Senhor é contigo, meu irmão. Amém? Você que tem o Senhor como sendo Senhor, como Senhor e Salvador da sua vida, você é o Israel de Deus. E o Israel de Deus, ele diz assim, ó, quando ele manda falar contigo, ele fala assim, ó, diz a ele que o Deus de Israel, o nosso Deus, ele fala assim, ó, eu sou o Deus de Israel, olha só. Por quê? Ele vai falar assim, eu sou o seu Deus. Aí vai falar o seu nome. Por quê? Porque você entregou a sua vida a Cristo. Então Ele é o seu Deus. Ele tem prazer em dizer, eu sou o seu Deus. Quando ele vai lidar com Satanás, ele vai assim, ó, o Deus de fulano. Bom, sai daí agora que a ordem é comigo. Amém, irmão? Então que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Amém. Nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, por tudo que está fazendo em nossas vidas. Ó Deus, eu quero te agradecer por ser o nosso Deus, Pai. Que privilégio, Senhor. Porque quem sou eu, quem é o homem, ó Deus, para que tu seja o nosso Deus específico, o nosso Deus. Obrigado por eu ter o direito de chamar o Senhor de meu Deus. Que coisa tremenda, Pai. Saber que a nossa vida está em tuas mãos. Que só existe um Deus e esse Deus é rico em misericórdia e amor e está no controle de nossas vidas.
Santo Deus, nesta noite, vamos encerrar agora essa reunião. Peço a Ti, Pai, que guarde os nossos corações. Pai, que receba nosso culto, receba a nossa adoração. Ó Deus, que nós tenhamos sido sinceros e fiéis diante de Ti, íntegros diante de Ti, Senhor, para que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Nós precisamos da Tua bênção, Pai. A bênção do Pai. Abençoa cada um de nós, Senhor. Ajuda os irmãos, cada um na sua luta, segundo a sua dificuldade, que os irmãos venham colocar essa palavra em prática, para que a tua obra aconteça na vida deles, que cada um de nós venha perseverar nas lutas, nas dificuldades, para que possamos ver o poder de Deus, a mão de Deus agindo em nossas vidas, Pai. Ó Deus amado, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Pai, as irmãs que perderam seus entes queridos. Conforta os corações, Senhor. Ó Deus, a irmã que perdeu a tia, as duas irmãs, cada um perdeu uma tia. Peço a Ti que guarde essas famílias, conforte cada membro da família. Ó Deus, aqueles que certamente também, muitos irmãos, ó Pai, nessa luta, meio dessa pandemia, que o Senhor venha confortar e dar força a cada coração, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Também o tio Zé, Senhor, operou, voltou para a UTI, mas agora, graças a Deus, já está melhor, está melhorando. Peço pela vida dele, Senhor, abençoa, Pai. Abençoa, Pai, que as notícias boas a respeito da vida dele venham chegando sucessivamente, Senhor, que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Igreja amada, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja por toda a igreja, desde agora e para todo sempre. E que a igreja que chama o Senhor Deus de nosso Deus diga amém. 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 Deus nos abençoe a todos.